Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa terça-feira, em nome de Jesus, amém? Dia de você lançar as redes, dia de você ter uma pescaria bem-aventurada, uma pescaria abençoada, dia que você não vai fazer esforços à toa, porque o Senhor é o Deus que fala contigo, fala conosco nesse dia. Amém? Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrante até o ponto de dividir a alma e o espírito, né? Almas juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela cumpre o que ela fala. E nesse dia de hoje, o Senhor quer falar conosco sobre a credibilidade da palavra. O quanto você tem dado crédito à palavra. Ou você é daquelas pessoas que você não acredita. Deus está falando, e Deus está falando, e você não dá muito crédito, porque você já tem os seus esforços aí da vida, e não está dando muito certo. E aí você não dá muito crédito à palavra. Existe aí essa classe de pessoas. Mas hoje eu quero contar para vocês a respeito de Simão Pedro. Está lá em Lucas. Lucas capítulo de número 5. Diz assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhes que afastassem um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada conseguimos pegar, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes as redes. E fizeram-lhe sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos dos barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderou dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Lançaram a rede sob a palavra de Jesus. Pedro, ele teve uma experiência. Pedro, Tiago e João. João é o filho de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro, né, de pescaria. Tiveram uma experiência extraordinária com a palavra de Deus. A Bíblia fala que eles foram para uma pescaria, eles eram pescadores profissionais. Eles dependiam da pesca, e de uma pesca boa, né, para eles se sair bem na vida, né? Imagine aí. Eu sou autônoma em relação ao trabalho, o meu trabalho. Eu não trabalho de carteira assinada. Eu sou dependente dos meus clientes, das pessoas que me procuram para receber o meu trabalho. Então, eu dependo de cliente, eu dependo de pessoas. E hoje eu não tenho trabalhado na minha área como antes. Antes eu trabalhava um pouco mais. Hoje eu trabalho já em outra área, mas também sou autônoma. Dependo de cliente, dependo de uma boa clientela. Imagine um dia que você não faz, que você trabalha muito e não lucra nada.
lucra nada, não ganha nada. Só agrega esforço, trabalho e desgaste. A pescaria de Pedro, de Tiago e de João foi à noite. Eles saíram à noite para pescar. E quando eles saem à noite para pescar, eles lançam a rede a noite inteira e não dá em nada. Não pega sequer uma piaba, né? Não pegaram nada, nada. O dia amanheceu e eles tocaram o barco para a praia, né? Para as margens do lago de onde eles estavam. E, propositalmente de Deus, encontraram Jesus na praia pregando o evangelho, né? Falando. Só que tinha uma multidão de pessoas com Jesus. Tinha muita gente com Jesus, ao ponto de que não dava para todos escutarem, pelo fato de ele estar na planície. E as pessoas não ouviam direito, praia, venta muito e tal, enfim. Aí Jesus se aproxima de Pedro e pergunta: de quem que é esse barco aqui? Aí ele fala: é meu, Senhor. Você empresta o barco para mim, por favor? É porque eu preciso pregar para essas pessoas aqui. Era muito comum naquela época ter mestres. Era muito comum. Na época que Jesus começou a pregar, né, a anunciar o reino de Deus, tinha muitas pessoas que ensinavam suas teorias. Tinha muito. Então era muito natural surgir uma pessoa pregando assim, do nada, alguém falando. Tinha João, que pregava o arrependimento. Tinha Jesus pregando o reino de Deus. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, né, pregando, né? Tinha os escribas, que eram os escritores. Os fariseus, que eram os que acreditavam só no Pentateuco, que era só a lei. Tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham os escribas, que ensinavam uns no templo, né, nas sinagogas. Tinha os que ensinavam nas praças públicas. Tinha os adivinhas, tinha os magos, tinha uma leva de gente que estava lá, né? Então era comum, naquela época. Na época de Jesus era muito comum ter pessoas ensinando, né? Tinha muitas escolas de ensinamentos. E tinha muitos mestres também ensinando. Então, nesse momento aí, Jesus só foi mais um, né? Aí nesse momento aí. Então, até aí, para Pedro não tinha nada demais. Emprestar o seu barco para aquele homem que estava ensinando aos seus discípulos, ensinando aos seus alunos sobre alguma coisa, tudo bem. Enquanto eu estou aqui lavando as redes, o senhor fica aí, pode aí, me ensine aí. O fato de Pedro chamar Jesus de mestre não era o mestre, o filho de Deus, ainda não era. Era só um mestre qualquer que estava pregando para os seus seguidores. E ali Jesus começa a pregar, ensina, fala para aquelas pessoas, aquela multidão toda. E de repente, quando eles terminam de lavar as redes, aí Jesus volta para ele e fala assim: acabou de pescar? Não foi? Foi. E não pegou nada, tal, enfim, lavou as redes, tirou toda a baronesa, tirou toda a alga, tirou tudo que estava lá, digamos assim, né? Que as redes tinham pegado, consideravelmente não pegou peixe. Depois de todo aquele trabalho daqueles homens. Depois de toda uma noite de esforço, de trabalho, o Senhor Jesus fala para ele assim: agora eu gostaria muito, né? Obrigado por ter me emprestado o barco, mas dá para você agora remar um pouquinho mais lá para dentro, lá, fazer um pouquinho mais profunda e pegar essas redes limpas aí, ó, e lançar lá no mar? Aí Pedro fala assim: nossa, o Senhor quer que a gente volte lá? Depois que lavamos as redes, ancoramos o barco, cansado, com sono, com fome, o Senhor quer que a gente lance as redes novamente? E Jesus, eu gostaria muito que você lançasse as redes. Ele falou: tá bom, sob a tua palavra lançaremos a rede. E foi lá ele, mar adentro, e lança a rede, sob a palavra de Jesus. E quando ele lança a rede, porque ele deu ouvido à voz do Senhor,
que não era o Senhor ainda dos senhores para ele, era só um senhor, um homem. Ele respeitou ali: sob a tua palavra lançaremos a rede. O Senhor está falando, vamos fazer. E ele foi. E a Bíblia fala que foi a primeira pesca maravilhosa, né? Pegou peixes, aquela coisa toda, né? E ao ponto de que não conseguiu puxar a rede e tá lá gritando, fazendo sinal para os outros virem. O outro barco veio, foram os seus amigos. Juntou um barco no outro ali, puxaram a rede e dividiu. Encheu 2 barcos. Só para você ter ideia, quando você dá ouvido à voz do Senhor, você é abençoado e aqueles que estão à sua volta também são abençoados. Agora, como diferenciar a voz de Jesus no meio de tantas outras vozes? Como dar ouvido à voz de Jesus diante de tantos mestres que estavam ensinando naquela época? Nesses dias de hoje, querido, não é diferente. Quantas profecias, quantas palavras, quantos devocionais, quantos livros, quantos versículos, quantos mestres, quantos pastores, quantas pessoas você está ouvindo? Mas no meio de tudo isso, você tem que ver a voz do Senhor e dar ouvido à voz do Senhor. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e ela corta. Ela penetra. Ela vai no profundo. Ela esmiuça cada um de nós. Por mais que a sua situação seja difícil, por mais que você já perdeu a credibilidade em várias pessoas, eu quero te dizer que você não pode perder a credibilidade em Jesus. Você precisa dar ouvido à voz do Senhor Deus. Você precisa lançar a rede, independente da situação que esteja acontecendo, por mais que você esteja cansado, enfadado, você precisa ouvir a voz de Deus e acatar. Pedro lançou as redes, pescou muitos peixes, abençoou a vida dele e a vida dos seus companheiros. E a Bíblia fala que Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse: não se aproxima não, eu sou miserável. Ele reconheceu o Filho de Deus em Jesus. Quando você dá ouvido à voz do Senhor, eu vou ser bem direta no que Deus está falando aqui. Quando você dá ouvido à voz do Senhor, quando você entende que você precisa dar ouvido à voz do Senhor, você é tomado por a divina revelação de quem é Deus para você. A espada corta. E você não segue mais por pessoas, você segue agora porque Ele é o mestre para você. Jesus deixou de ser apenas um pregador para ser um mestre de Pedro. Jesus deixou de ser apenas mais um homem pregando no deserto da Judeia, né, para ser o mestre de Pedro, o homem em que fez Pedro largar a rede, que o cansava tanto, e pegar as redes espirituais. Quando nós damos ouvido à voz do Senhor, tudo à nossa volta muda. Quando nós damos ouvido à voz do Senhor, todas as pessoas que estão à nossa volta são beneficiadas pela entrega que nós temos na presença do Senhor. Quando você dá ouvido à voz do Senhor, toda uma geração é abençoada por sua causa. Quando você aborta a voz do Senhor, quando você deixa de ouvir a voz do Senhor, todas as outras gerações vindouras que virão após você são abortadas, porque você não deu ouvido à voz do Senhor. E nesse dia de hoje o Senhor diz: lança a tua rede. Lançar a rede quer dizer, eu confio na palavra do Senhor. Eu tomo posse da palavra do Senhor. Ainda que eu não pesquei nada, ainda que eu não veja a solução, eu confio. Se Deus está dizendo vai curar, vai curar. Se Deus está dizendo vai matar, vai matar. Se Deus está dizendo vou fazer, eu vou confiar. Por mais louco que seja o que Ele esteja dizendo para mim, eu vou dar ouvido à voz dele. Eu não vou contestar, eu não vou contender, eu vou entender, eu vou obedecer e eu vou fazer. E Deus vai te fazer, sabe, você triunfar diante das adversidades, porque essa é a vontade do Senhor. E o Senhor disse que naquele momento Pedro não seria mais pescador de peixe, mas seria pescador de homem. Deus chamou Pedro do natural para o sobrenatural. Quando você dá ouvido à voz do Senhor, a palavra de Deus, Deus tira do natural e te coloca no sobrenatural. E hoje é dia de você lançar as redes. Sob a palavra de Jesus, lance as redes. Porque Deus vai mudar a sua história nessa terra, nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, amém? Você pode orar a Jesus comigo? Você pode fechar os seus olhos onde você está e você pode dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu dou ouvido à Sua voz. Mesmo a circunstância dizendo o contrário, eu dou ouvido à Sua voz. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor
porque o Senhor é bondoso para conosco, as suas misericórdias e graça têm nos alcançado todos os dias, Senhor. Deus, que essas pessoas, em meio a tantas pregações, a tantos bordões evangélicos, a tantos pregadores, a tantas profecias, que eles consigam ouvir a sua voz, dar ouvido à sua voz, entender que a tua palavra é viva e eficaz. Ela corta, ela penetra, ela vai no profundo, Senhor. O Senhor fala no profundo dessas pessoas, todos os dias através da tua palavra. Gera nelas, Senhor, uma confiabilidade, ao ponto, Senhor, de retornar ao lugar do fracasso. E no meio, Senhor, do fracasso, elas se tornarem, Senhor, vencedoras, Pai. Senhor, eu os abençoo com a tua bênção, com a bênção celestial, e que o Senhor faça prosperar em terra seca, faça prosperar em deserto, façam florescer na vida delas, Senhor, a tua bênção, Pai. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos nesse dia de hoje. Você daí que crê e recebe, diga amém, eu creio, eu recebo e eu tomo posse em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, querido. Shalom, feliz terça-feira, em nome de Jesus.